perseguição de Nero, os cristãos sofrem muito. Mas diz a história que depois da perseguição, quando surgiu realmente aqueles rumores que Nero tinha colocado fogo em Roma, então as pessoas começaram a abandonar um pouquinho a ideia de que os cristãos tinham colocado fogo em Roma, né? Começaram a surgir evidências, na verdade, que os cristãos foram vítimas. Okay? Então, a partir da morte de Nero, a perseguição diminui e também o cristianismo voltará a crescer, tá bom? Não tanto o que se diz no primeiro período, antes da perseguição de Nero, porque, infelizmente, algumas pessoas continuaram desconfiadas dos cristãos. Tá bom? Certamente os sacerdotes pagãos incentivavam, tá bom, esse ódio contra os cristãos, tá bom? E muitas pessoas também vão continuar criando problema porque eles poderiam tomar posse dos bens dos cristãos durante uma perseguição, né? Mas, como nós vimos no tópico anterior, documento de Nero não existia. Então Nero estava perseguindo, né? A questão era só mesmo que eles teriam colocado fogo em Roma. Não chegaram nem a criar uma lei para perseguir os cristãos por alguma razão. Não existia. Bom, então o número 7, aí na página 68, a religião pagã. Como eram descritos os deuses nessa comparação que nós estamos fazendo, né, nessa segunda fase de crescimento do cristianismo, tá bom? Como os homens descreviam os deuses, tá bom? Bom, o poeta inglês Alexander Pope, que viveu de 1688 a 1744, definia os deuses gregos e romanos como deuses injustos, mutáveis, iracundos, só na vingança e podridão fecundos. Bom, você sabe que 1688, 1744 é aquele período que está se desenvolvendo no mundo uma aversão à religião e principalmente uma aversão ao cristianismo. Por quê? Porque o que eles pensam serem cristãos, ou seja, a Igreja Católica, ela estava matando pessoas há séculos. Nesse período, a Inquisição estava em pleno funcionamento, tá bom? Então havia uma aversão ao cristianismo por conta dessas guerras históricas que eles vinham fazendo, queimando pessoas em fogueira, né? O cidadão comum, ele aborrecia isso, tá ok? Então, esse poeta inglês, ele já fez essa crítica à religião, né? Eles estavam muito críticos à religião. E nesse caso, a religião grega, como que ele define? É verdade, deuses injustos, haviam deuses mentirosos entre os gregos. Então, era um tipo de mitologia estranha, uma crença num ser poderoso, né, que determina e controla a nossa vida. Mas como que nós vamos ser controlados por pessoas que mentem, que podem vir para viver entre os homens e mentir para os homens? Então era uma religião muito estranha, né? O comentário prossegue. A religião bárbara não diferia da religião romana e grega. Uma pausa aqui para explicar a vocês, irmãos. Os estudos de religião antiga, eles mostram que as religiões, elas têm um tronco comum. E esse tronco comum é dito que seria a Mesopotâmia, exatamente como a Bíblia diz que foi a religião da Babilônia, com Nimrod e Semíramis. As divindades se parecem, irmãos. Por exemplo, Thor, que vocês tanto conhecem da mitologia, no caso dos celtas, tá bom? E dos vikings, que Odin é o pai dele, tem sido feito filmes aí sobre Thor, e vocês sabem que Thor, quando ocorria um relâmpago, um trovão, eles diziam que era a voz de Thor. Quando você vai para os cananeus, eles diziam que essa era a voz de Baal. E a religião dos cananeus, a religião dos assírios, dos egípcios, dos celtas, a religião dos gregos e dos romanos, a história comprova, ela nasceu lá na Babilônia. O próprio historiador Flávio Joséfo, ele conta isso e cita historiadores romanos, que falavam, olha, os sacerdotes que escaparam da queda daquela torre trouxeram a estátua de Júpiter, o invicto, e é o Deus hoje
de Roma, era o que eles diziam. Então, aquela religião era uma só. Tá bom? E o que havia de comum entre todos eles? O culto aos mortos. Tá bom? E o que está acontecendo ainda hoje no mundo? A religião do culto aos mortos é a maior religião do mundo. As pessoas falam que é o cristianismo, mas não é, irmãos. Se você for somar tudo numa religião só, infelizmente, você vai dizer que, principalmente as igrejas estão na China, onde existe muita religião, o shintoísmo, o hinduísmo, o budismo, tudo que existe na China, na Índia, todos aqueles países, todos eles praticam o culto aos mortos. Onde você tiver católico, eles praticam o culto aos mortos. Não acredite que o cristianismo vai ser o campeão de popularidade. Não é isso que está profetizado. Na verdade, o cristianismo seria um número pequeno no mundo. E quando as pessoas falam que o cristianismo é a maior religião do mundo, está contando católico, está contando mórmon, está contando adventista do sétimo dia, está contando os protestantes, está contando todos, está contando até nós também, né? Coloca nesse grupo. Mas de religião cristã, só que uma boa parte dessa religião cristã está praticando culto aos mortos. A igreja católica, a igreja luterana, a igreja anglicana, essas três praticam abertamente o culto aos mortos. E fora isso, irmãos, o culto aos mortos, diretamente também o satanismo, tem culto aos mortos. Nos dias de hoje, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver como o satanismo está crescendo no mundo. Ou seja, a religião do culto aos mortos, ela está em franca expansão no mundo. A Igreja Católica está até convidando a Assembleia de Deus para participar dessa, né? Bom, cristão de verdade não vai participar. O comentário prossegue. O paraíso é um problema para quem não era guerreiro. Entre os bárbaros era assim. Para você ir para o paraíso, você tinha que ser um guerreiro. Se você, na hora da morte, se acovardasse, você não ia para o paraíso. Então, por isso, os bárbaros, eles lutavam até a morte para se render. Era muito difícil, porque se eles se rendessem, eles não iam para o paraíso com Odin. Aqueles que morriam lutando bravamente seriam convidados para banquetear com o deus Odin. As mulheres normalmente não estavam nas guerras, logo não receberiam a glória do paraíso. Quando o cristianismo chegou entre os pagãos, anunciando que para ser salvo não era necessário morrer combatendo, foi bem recebido principalmente pelas mulheres. Nós veremos, irmãos, nós estamos estudando próximo do ano 64, 68, mas nos anos 150 nós veremos que a região dos bárbaros estava lotada de cristãos. Vão surgir cristãos escrevendo, doutrinadores conceituados, inclusive descrevendo igrejas pentecostais nessa região dos bárbaros. Mas nessas perseguições que acontecem em Roma, muitos cristãos fogem. Na de Nero, muitos morreram, mas muitos fugiram. E às vezes chegavam em regiões que eles acabavam conseguindo, com um grupo, sobreviver, né? E depois, com o tempo, alguns bárbaros foram se convertendo, né? São histórias muito interessantes. E como eles se convertiam? Você chegar para uma mulher que vivia entre os bárbaros, que ela não tinha direito de ir para o paraíso, porque ela não era uma guerreira, diz a história que tinha mulheres que até se tornavam guerreiras para ir para o paraíso. Mas se falasse para ela que também ela não precisava sacrificar animais, e quando apresentava a doutrina cristã, diz a história que principalmente as mulheres aceitavam o cristianismo, porque elas já tinham um incentivo, tá bom? Que era essa possibilidade dela ser salva, tá bom? E entre os homens também cresceu o cristianismo, diz a história, mas não tanto quanto as mulheres. Mas vai haver um crescimento considerável entre os pagãos. Não? Se tudo tivesse corrido, irmãos, assim normalmente, sem essa perseguição de Nero, sem as outras que virão, o verdadeiro cristianismo já teria, vamos dizer, enchido todo mundo e ocupado o mundo há muito tempo.
Só que hoje existe no mundo, essa é uma questão importante, existe no mundo uma história do cristianismo que não é a história verdadeira. A história do cristianismo que contam hoje é de um cristianismo matador, um cristianismo violento, né? É um cristianismo que pode ser comparado a um lobo, enquanto a história mostra que também existiam igrejas cristãs que nós vemos elas como ovelhas, porque elas sequer reagiam à perseguição do Império Romano, à perseguição da Igreja Católica, à perseguição das igrejas protestantes. Então são caminhos que nós devemos seguir, né? O comentário prossegue. No ano 57 da era cristã, cerca de 7 anos antes da perseguição, o apóstolo Paulo havia descrito o paganismo na epístola que escreveu à igreja que estava em Roma. Ele disse: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às consciências do seu coração, à imundície, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, quando ele fala aqui, tá ok, de imundície, não? De coisa que cheira mal, por quê, irmãos? O culto pagão, ele era um culto horrível, irmãos. Naquele mesmo filme Troia, que eu falei uma outra parte para vocês, se vocês lembrarem, quando eles invadem a ilha, eles entram no templo de Apolo e aprisionam uma mulher que eles chamam ela de prostituta a todo momento. Aquilo eles não estavam fazendo para ofender aquela mulher, não. Ela havia se apresentado para ser uma prostituta cultual. O que é? Todo homem que ia cultuar Apolo tinha relação com aquela e com as muitas mulheres que viviam lá, tá bom? Entre os cananeus havia os prostitutos cultuais. Então quem ia cultuar Baal tinha que ter relação com aqueles homens. Então isso era algo que, vamos dizer, aos olhos de Deus, você envolver uma orgia em um momento de culto, e um culto, tá bom? Pagão, isso era uma imundícia aos olhos de Deus, ok? E para o ser humano comum também, imagine a esposa de uma pessoa que, por exemplo, ia cultuar Baal, aí o marido tinha que ir para lá para poder ter relações com aqueles sacerdotes de Baal. Ou então, se fosse num templo de Diana, né, ou de Apolo, né, ter relações lá com aquelas mulheres que eram prostitutas. Isso era algo ruim para a família, para a mulher comum que tenha um pouco de pudor. É claro que sempre na história existem as pessoas, vamos dizer, más, mas tem as pessoas que, mesmo não estando ligado ao cristianismo diretamente, ela tem um certo pudor. Então, quando o cristianismo foi comparado com essa religião que o apóstolo Paulo chama de imundície, tá bom? É claro que as pessoas, pelo lado natural, já preferem o cristianismo. E claro, aqui você tem a operação verdadeira, que a alma do homem, o espírito do homem se sente bem, se sente leve quando adota essa fé, tá ok? E se aproxima do único Deus verdadeiro. Porque o apóstolo Paulo, ele, nessa mesma carta, ele vai chamar também em outros momentos de demônios. Na carta também aos Coríntios, no capítulo 10, primeira carta, ele faz uma comparação entre a mesa de Deus e a mesa do demônio, e o apóstolo Paulo descreve a mesa do demônio é de imundícia, a mesa de Deus é pura. Tá bom? Então, a religião pagã, ela estava sendo substituída pelo cristianismo. O comentário prossegue. O número de cristãos de origem judaica ou gentílica era muito grande. O Império Romano tinha um louco no seu governo, ou seja, Nero, né? Tá bom? E assim organizou essa perseguição. A cidade de Roma possuía aproximadamente 1 milhão de habitantes, 1/6 da população do Rio de Janeiro, né? Eu vi recentemente a população do Rio de Janeiro estava na casa dos 6 milhões. Tá bom? Então, cerca de 1/6 da população
do município do Rio de Janeiro, cidade, né? Então, município, não estado. Mas você já tem uma ideia do tamanho que era a cidade de Roma. Por isso também eu disse para vocês em outro momento que certamente havia mais de uma igreja na cidade de Roma. Então, mas a história conta como se houvesse uma igreja só, né? O comentário prossegue. Os cristãos foram obrigados a viver em estado de mendicância, dormindo nas catacumbas ou fugindo para montanhas distantes, onde viveriam de plantar para sobreviver. Haviam regiões do mundo romano onde a perseguição de Nero não atingiu, tal como o norte da África. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Se vocês guardem essa informação aqui, porque nos séculos seguintes nós vamos encontrar igrejas também muito grandes na região da África. Então veja, as igrejas, os cristãos saíram de Roma e eles foram para a região dos bárbaros e conseguiram achar alguém lá, conseguiu sobreviver, cresceu. Também aqueles que foram para a África, as igrejas se desenvolveram lá. Por que nós sabemos? Porque próximo do ano 411, quando Agostinho de Hipona conseguiu um decreto para matar as igrejas que não aceitam o batismo de recém-nascido, ele mesmo descreve que lá na África, onde ele vivia, tá bom, haviam mais dessas igrejas que não aceitam o batismo de recém-nascido do que a Santa Igreja Católica, ele disse. Então temos que matar essas igrejas, que elas são muito perigosas. Então o próprio Agostinho de Hipona, ele diz que o número era muito grande, tá bom? E isso já lá também no período católico. Mas por que encontravam-se tantas igrejas no norte da África? Porque muitos cristãos fugiam de Roma, tá bom? Conseguiam escapar durante as perseguições e iam fugindo para esses locais mais distantes, onde tinham perseguições que nem aconteciam no Império todo. Tinha perseguição que era só em Roma. Então você saía de Roma, você já estava tranquilo. Terão só 4 perseguições que vão ocorrer em todo o Império. Nós veremos isso com detalhe. O comentário prossegue. Havia um sentimento ruim dos pagãos para com os cristãos, devido estes negarem a existência dos deuses. Bom, então essa era uma questão que sempre conflitava os judeus com os pagãos e agora também os cristãos com os pagãos. Sendo que os judeus eles tinham uma proteção. O César havia dado uma regalia, criou uma lei especial que eles não eram obrigados a adorar os deuses romanos. Então isso protegeu os judeus de um extermínio, né? Porque eles não iriam adorar e seriam atacados, né, até a morte, tá bom? Mas os cristãos não tinham essa proteção. Tá bom? Então os pagãos podiam agir contra os cristãos mais facilmente. Bom, relendo, né? Havia um sentimento ruim dos pagãos para com os cristãos, devido estes negarem a existência dos deuses. Esse ódio se mostrou quando Paulo visitou a cidade de Éfeso, onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios. Certamente Nero era mais do que um louco. Ele era possuído por Satanás para perseguir a igreja cristã. O que ele fez com os cristãos não é normal, por pior que seja um homem. Era um ódio espiritual. Satanás sempre usou os impérios para tentar impedir o plano de Deus. Ao perceber o crescimento estrondoso do cristianismo e como ele era bem recebido por todos os pagãos, o dragão fez uso desse poder político para perseguir os cristãos. Esse poder político é chamado de besta que sobe do mar no Apocalipse e é chamado de besta terrível, espantosa e muito forte, em Daniel 7,7, né, pelo profeta Daniel. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. O que eu estou dizendo é que o que está acontecendo no Império Romano foi profetizado por Daniel. O Apocalipse ainda não tinha sido escrito nesse momento aqui, tá bom? Mas Daniel, você pode pesquisar os intérpretes sobre o livro de Daniel, quando
fala do capítulo 7 daqueles 4 animais, todos identificam, né? Como é dito, é o Império Babilônio, o primeiro animal, o leão com asas de águia, o segundo, o urso, representa o reino medo-persa, o terceiro, o leopardo, é o reino grego, e o quarto, né, um animal espantoso, muito forte, todos dizem, representa o Império Romano. Tá bom? Então, a perseguição que está acontecendo aqui é a perseguição do Império Romano, que é a perseguição política, ainda não é uma perseguição religiosa. Os cristãos não foram acusados de desmerecerem os deuses romanos. Eles foram acusados de colocar fogo em Roma. Tá bom? É sabido que é mentira, mas essa foi a acusação. Os cristãos, até porque, como muitos eram judeus, eles vamos dizer, ainda não tinham essa cobrança dos romanos. Os romanos não gostavam, tá bom? Mas a perseguição ainda não foi por esse motivo. As 9 perseguições que se seguirão serão por esse motivo. Eu vou mostrar para vocês que todas as perseguições ocorrem, né, depois um sacerdote que ele cobra do imperador que os cristãos dizem que os deuses não existem e que os imperadores não estão fazendo nada. Aí tem imperador que ele é amigo de cristão, mas ele tem que mandar matar os cristãos. E começa outra perseguição. Tudo ocorre por causa dessa religião da Babilônia, que depois ela está organizada na Igreja Católica e a perseguição continua. O comentário prossegue. O plano de Satanás após o dilúvio estava em franco crescimento. Bom, por que eu botei após o dilúvio? Porque a religião da Babilônia, ela surge depois do dilúvio. Cerca de 150 anos depois do dilúvio, com Nimrod e sua mãe Semíramis. Segundo a Bíblia, o dilúvio ocorreu próximo do ano 2300 a.C. E Nimrod viveu próximo do ano 2150, 2100 a.C. Cerca de 150 anos depois do dilúvio. Então, por isso eu coloquei depois do dilúvio. E prossigo. O paganismo havia dominado o mundo. E o povo de Israel, escolhido por Deus para levar a verdade da salvação, encontrava-se dominado por Roma e com a sua religião totalmente corrompida. Então veja o que havia acontecido. A religião de Israel, ela foi sufocada pela religião de Roma. A religião da Babilônia. A religião de Israel, ela foi sufocada. Tanto que Israel também vai ser perseguido pela Igreja Católica. Quando nós chegarmos no estudo da Inquisição, a Inquisição é criada para matar a Igreja Anabatista, como nós. Mas ela vai ser usada também contra os judeus. Ok? Então, nesse período aqui, o período da perseguição de Nero, a religião de Abraão, a religião judaica, o judaísmo, ele estava dominado pela religião da Babilônia. Era questão de tempo para ele morrer, se Deus não interferisse, como vai interferir, que eles vão sobreviver. Mas os romanos estavam suprimindo a religião deles, colocando práticas romanas e gregas, e a cada dia tinham pessoas abandonando o verdadeiro judaísmo, se tornando falso profeta, outros partindo para a violência, né? Então, o judaísmo estava morrendo. A igreja vai sobreviver porque ela é um corpo espiritual. Um corpo espiritual que vive entre as nações. Mas a nação Israel, ela foi dominada, e assim a sua religião também foi dominada. E estava totalmente controlada pelos romanos. O comentário prossegue. Mas, com o surgimento da igreja, a verdade de Deus não estava mais escondida nos desvios doutrinários dos judeus. A verdade conquistaria o mundo, encheria toda a terra. Quando a verdade é confrontada com a mentira, a verdade sempre será vitoriosa. Vou guardar essa frase aqui que eu falei para vocês, e vocês verão que a última frase que eu vou colocar no último livro, tá bom? Do último estudo que nós vamos fazer de história da igreja, será exatamente a frase de um homem, um cristão, que ele foi perseguido
por protestantes e depois por católicos, acabou sendo morto pelos católicos, mas antes de morrer ele deixou uma frase. Ele disse: a verdade é imortal. Né? Então eu tirei esse pensamento aqui também dessa frase que ele vai falar lá nos anos 1530, tá bom? O comentário prossegue. Por isso, o símbolo do dragão perseguindo a igreja, que ele procura destruir, fazer em pedaços aquele que consegue capturar. Você veja, qual o símbolo do dragão quando ele começa a perseguir a igreja em Apocalipse 12? Né? Esse símbolo de destruir, se você pesquisa lá no grego, o termo grego para dragão era a descrição de um crocodilo do Nilo, que tinha olhos vermelhos. Né? Então, simbolicamente, ele descreve o que Satanás quer fazer com a igreja. Porque aquele dragão, aquele crocodilo, o crocodilo é um dos poucos animais que se alimenta de homem, né, de carne humana. Para ele não tem isso, ele joga para dentro, ele come mesmo. Então eles viam às vezes pessoas sendo atacadas por um crocodilo, e o que o crocodilo fazia? E às vezes também que fazia com o animal. Normalmente ele pegava, né, a pessoa e afundava ela, tá bom? Para poder afogar, fosse um homem ou um animal. Depois ele começava a girar para estraçalhar aquela pessoa, tá bom? E depois ele jogava os pedaços para o alto e engolia, fosse de homem ou de um animal. Você tem muito vídeo dele fazendo isso com zebras, né? Mas acontecia com pessoas também. Então, quando a Bíblia foi descrever a perseguição de Satanás, ou seja, essa perseguição da religião pagã, compara ela à perseguição, vamos dizer, do que esse dragão, esse crocodilo fazia com as pessoas. Pega ele, afoga, depois sacode para arrebentar o corpo todo e depois engole o corpo. Ou seja, existe realmente uma ação de destruição aos cristãos. É isso que essa religião faz. Tá bom? Não podemos pensar que o mundo vai ser nosso amigo. Não será. Na verdade, eles querem a nossa destruição.